E o presidente Odorico Roman apresentou seu departamento de futebol e também o novo CEO do Grêmio. Vou falar disso, vou falar também um pouquinho da gestão Guerra ainda, mas principalmente da troca de treinadores do Tricolor. Vamos lá então, gente, muito assunto nesse vídeo, vou tentar deixar ele o mais sucinto possível, mas vai ser difícil. Quero começar falando do fim da gestão Guerra para dizer basicamente que eu não vou falar sobre a gestão Guerra. Eu tinha mencionado em alguns vídeos, fazendo algumas críticas pontuais nos últimos vídeos, mas sobre a gestão Guerra eu falo depois, vou fazer um vídeo especificamente de fechamento da gestão, balanço da gestão, como eu fiz da gestão Romildo e tal. Cara, eu decidi que eu não vou fazer. Eu decidi que fazer esse vídeo ia me drenar uma energia, e sabe, ninguém mais se importa, essa é a verdade. Se eu não me importo, eu sou um torcedor do Grêmio, eu acho que os torcedores do Grêmio como um todo não se importam mais, passou, é bola pra frente, agora é uma nova gestão, acabou, sabe, e eu já falei muitas coisinhas pontuais nos últimos vídeos, no último especificamente que eu falo, que eu analiso ali o departamento de futebol, né, o vídeo que o Luiz Wagner Vivian protagonizou ali sobre o balanço do futebol e tal, eu já fiz uma crítica bem contundente, óbvio que específica ao departamento de futebol, mas é o principal departamento do clube, então acho que está de bom tamanho, sinceramente está de bom tamanho. Considerem aquele o meu balanço final. A gestão Guerra foi muito decepcionante para mim, quem me acompanha desde a época ali das eleições sabe que eu apoiei a gestão, né? Eu apoiei essa chapa, inclusive eu entrei como conselheiro a convite dessa chapa também, a convite e por uma insistência, né? A quem eu sou muito grato, inclusive, Eduardo Magriço, vice-presidente de futebol do Grêmio, porque eu já rejeitei esse convite inúmeras vezes, em inúmeros anos diferentes, por movimentos diferentes, e ele abriu uma concessão de me deixar independente, de me deixar ser um convidado da chapa sem vinculação com nenhum grupo político. Essa foi a condição básica que eu coloquei assim para aceitar o convite, né? E realmente entender um pouco melhor alguns mecanismos internos ali do Grêmio, do Conselho, que eu acho que está sendo uma experiência interessante em algum nível. E eu sou grato ao Magriço e ao movimento dele como um todo, ali, as pessoas que confiaram em mim naquele momento. Mas eu não tenho rabo preso. A partir da primeira curva, e eu falei isso, né? Isso estava atrelado à minha independência dentro do conselho. Eu não voto em bloco, eu não voto pela cabeça dos outros, eu não palpito, eu não dou opinião né, por rebanho. Assim, cara, primeira curva que eu achar que o carro da direção saiu da pista, eu vou falar. Gente, a pista é por aqui, e foi o que eu fiz desde o início, e para mim foi uma decepção sem tamanho, cara. Em muitos níveis. Em dado momento, só para fazer uma vírgula aqui, eu fui até meio que quase coagido, assim, eu fui constrangido, sei lá qual é a palavra, a partir de umas opiniões que eu dei aqui no meu canal de YouTube, né, recebi algumas represálias da direção do Grêmio, que eu considero que andam de mãos dadas ou muito próximas da censura, né, da tentativa de censura, que obviamente comigo não colou, né? Censura a qual eu não cedi, né? Arquei com consequências por não ceder, mas, cara, para mim não importa, né? Eu só vou dizer o que eu penso, o que eu acredito, né? Se for para ceder a alguma pressão, nem te apresenta, né? Fecha aqui o canal e fica em casa vendo TV, vendo o jogo, quieto, que vale mais a pena. É como eu penso, é no que eu acredito. Então essa foi só mais uma camada de decepção, entre tantas outras, e a maioria das quais, né, eu falei aqui no canal, comentei nas minhas redes sociais, então também não tem nada muito novo, né, para se analisar sobre essa gestão. Mas eu cheguei à conclusão que foi tão decepcionante, cara, que nem um vídeo específico dedicado a essa análise, a esse balanço da gestão, eles merecem, assim, sabe?
cara, com todo respeito, eu sempre digo, eu não tô falando da pessoa física, podem ser pessoas incríveis, o Guerra é um grande pai, um grande marido, um grande advogado, tá tudo certo, cara, não levem pro coração, mas assim, eu tô falando da gestão, tô falando do que foi feito. E eu sempre faço a ressalva da condução das coisas da Arena, que eu acho que foi uma condução boa de forma geral dessa gestão, né? Não tô dizendo que tudo que eles fizeram foi um lixo, mas eu acho que de forma geral foi sim muito decepcionante. Muito, muito, muito decepcionante. A bandeira do profissionalismo que foi tão ventilada na campanha nunca foi vista na prática, ou raramente foi, e ficamos por aqui. Ficamos por aqui porque era para ser só uma vírgula dentro desse vídeo que trata aí sim de um novo Grêmio, de uma nova era, de uma nova gestão. Antes de entrar na nova gestão especificamente, eu até esperei a apresentação ali do Odorico, né, da comissão do departamento de futebol, do CEO, etc. Eu esperei até para ver se não ia ter anúncio oficial já do novo treinador, né? Daí eu já falaria em cima disso. Não teve, mas pelas notícias que chegam, é uma questão de tempo. E na própria apresentação ali do departamento de futebol e do CEO, o próprio Filipão deu a entender que realmente a coisa caminha para esse sentido, mas Pelaipe e Dutra, eu acho que principalmente o Dutra, ele fala algo no sentido assim de tipo, cara, ele confirma que a negociação está em andamento, né? Ele só não confirma que está finalizada, que está sacramentada, mas imagina-se que vai dar tudo certo, então já dá para fazer essa análise aqui. Antes de fazer a análise, cara, enfim, acho que a gente vai falar mais do Luiz Castro ali para frente, quando ele de fato for anunciado, quando ele fizer os primeiros movimentos dele, quando ele der a coletiva dele, pedir os reforços dele. Tem muita coisa para a gente ainda desenrolar aí sobre o novo treinador do Grêmio, mas a minha primeira consideração aqui vai dividir holofotes com o Mano Menezes. Eu vou falar um pouco dos dois de forma simultânea. Por quê, cara? Porque, cara, primeiro assim, tá saindo o Mano Menezes e tá entrando o Luiz Castro, então é inevitável que a gente faça um pequeno balancetezinho da passagem do Mano e também a projeção, né, a expectativa diante de um novo trabalho. Eu vou dizer para vocês, tá? Eu acho que eu sou mais defensor do Mano Menezes do que a média dos gremistas. Eu sei que a maioria de vocês que está assistindo aqui não gosta dele, estourou champanhe e fogos de artifício quando ele fez uma publicação em seu Instagram, acho, né, em suas redes sociais, enfim, se despedindo do Grêmio. Eu não penso assim, cara. Eu penso até no seguinte, tá? Eu penso que a contratação do Luiz Castro, embora não me faça chorar de emoção, ela me acalma em algum nível, porque eu acho que é sim um bom treinador. Eu tenho assim algumas dúvidas, eu não acompanhei exatamente o trabalho dele, nem no Botafogo de perto, muito menos nos outros lugares, então eu tenho muitas dúvidas até que ponto o trabalho dele tem uma consistência, ele não tem tantos títulos na carreira, ele é um cara da idade do Mano Menezes, né? Um pouquinho mais velho até, eu acho, o Mano Menezes ganhou muito mais, o Mano Menezes chegou a uma seleção brasileira, então assim, a gente não tá trocando pelo Guardiola, sabe? A gente não tá trocando por alguém assim, né, ou pelo Ancelotti. Então eu tenho lá as minhas pulguinhas atrás da orelha, mas de forma geral eu concordo que seja um bom nome, uma boa aposta, uma boa tentativa, vamos dizer assim. É que aposta soa até meio pejorativo, né, hoje em dia. Uma boa tentativa, né, que tem tudo para dar certo, mas obviamente nunca sabemos antes o que vai acontecer. E dito isso, eu fico feliz de ter sido o nome de algum estofo, que eu acho que o Luiz Castro é um nome de estofo, porque eu só ficaria tranquilo de mandar Mano Menezes embora nessas condições. Eu acho que o Mano não é esse horror todo que alguns pintaram. Eu acho que o trabalho dele de fato não aconteceu no Grêmio, não brilhou no Grêmio, mas eu acho também que ele entrou num olho de um furacão. Eu acho que o Quinteiros não é tão ruim quanto pareceu aqui no Grêmio. Eu acho que a direção do Grêmio nos colocou num olho de um furacão muito feio, tá? Muito feio.
um elenco mal montado, desequilibrado, animicamente também com problemas, cognitivamente em dado momento eu acho que era muito abaixo também. Então o Guardiola teria dificuldades, tá? Eu passo esse pano pro Renato, que eu mesmo defendendo a saída dele na época e tudo mais, em algum nível eu passava esse pano para ele. Acho que até o Quinteiros merece um pouquinho desse pano e não seria diferente com o Mano Menezes, tá, cara? Eu acho que era muito difícil. Ele pegou uma bomba nas mãos. Eu acho que o Grêmio, antes dessa última janela, era uma bomba pior que esse Internacional aí que quase caiu. Que não caiu por conta de um resultado paralelo. O Grêmio pré-janela era pior, era uma bomba, cara. Então, às vezes, não tem muita mágica, não tem muito o que fazer, né? Mas eu concordo que o trabalho do Mano demorou para engrenar, para dar um mínimo de base ali, né? Mas eu acho também que quando ele recebeu os reforços, ele conseguiu trabalhar bem. Não é todo treinador que consegue, tá? Já vi muito time galáctico até mesmo, nem é o caso do Grêmio, não é para tanto, mas já vi treinador se atrapalhando. Então, acho que o Mano, quando teve um material humano em mãos, ele conseguiu organizar o time de uma forma satisfatória e talvez a média de pontos dele assim na reta final desse brasileiro, ou pós-janela, vamos dizer assim, seja até interessante, tá? Seja até interessante. Dito isso, eu não gostaria de demitir o Mano só por demitir conceitualmente. Tá, mano, tu tá fora, essa é a primeira coisa que a gente já sabe. Agora vamos ver quem a gente vai contratar. Cara, isso me daria um desespero. Me daria um desespero, porque muitos nomes que o Grêmio poderia tentar trazer, cogitar e tal, na minha opinião, seriam inferiores ao de Mano Menezes, que não só eu não acho um técnico desprezível, como ainda por cima teria a vantagem da continuidade, de já estar aqui, conhecer o grupo, conhecer suas mazelas, conhecer suas valências, conhecer pessoalmente os atletas e, sobretudo, num calendário do ano que vem maluco, em que Brasileirão e Gauchão começam em janeiro. Brasileirão começa em janeiro. Então isso, para mim, assim, eu tinha... como é que eu vou dizer? É que eu tenho medo de dizer uma coisa que pareça que eu queria a permanência do Mano. Eu não queria a permanência do Mano. Eu queria... cara, é muito parecido com o que eu falava do Reinaldo ano passado, que por sinal foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Eu dizia assim, cara, vocês estão pegando um bode expiatório, o Reinaldo não é maravilhoso, beleza, mas eu tenho muito medo de mandar o Reinaldo embora, porque eu tenho medo do que a direção vai fazer a partir da saída do Reinaldo. Sabe o que ela fez? Ela jogou meio ano com Lucas Esteves e Mike na lateral esquerda. Vocês não concordam comigo que é melhor deixar o Reinaldo? Eu digo até mais. A partir do momento que veio o Marlon, que foi uma grata surpresa, eu não botava fé que a direção anterior trouxesse alguém do nível do Marlon. Acertaram em cheio nessa. A partir do momento que veio o Marlon, eu ainda ficaria com o Reinaldo na reserva do Marlon, que é muito melhor que o Lucas Esteves ou que o Enzo. Entende? Então, claro, que o jogador tem a diferença de ter reserva e tal. Treinador é mais simples, é um ou outro, é um ou outro. Então, assim, cara, vou mandar o Mano embora. Calma, Calabreso. Quem é que vai vir? Quem vai vir? A depender, cara, eu vou te dizer, numa vasta lista de possibilidades de quem poderia vir, eu fico com o Mano Menezes. Eu até fiquei um pouco assustado que eles dispensaram o Mano antes de fechar com esse Luiz Castro aí 100%. Tudo bem, não vão ficar cozinhando o Mano também, eu entendo esse lado, entendo muito bem. Mas, na minha opinião, é isso aqui, cara. Vai no Tite, vai no Luiz Castro, beleza, eu boto nessa prateleira também, de estofo, assim e tal. Ou sei lá em quem, outro nome grande e indiscutível. Vai num desses aí, que não tem muita discussão. Não deu? Olha só, mano. Oi, sumido. E aí, cara? Quem sabe a gente fica pro ano que vem, hein, mano? Cara, eu não tenho dúvidas. Inclusive, alguém falou em Mano Menezes no Inter. Eu não gostaria que o Mano fosse pro Inter. Não gostaria. Prefiro que eles apostem em umas outras bombas aí, enfim, façam alguma aventura. Mano Menezes, cara, é um técnico que se tiver uma estrutura, tiver talvez uma pré-temporada, uma coisa que ele também não teve no Grêmio, não escolheu os jogadores ali com quem ele ia trabalhar. Cara, o Mano Menezes não é desprezível e eu agradeço muito a ele pela ajuda que deu aí no Grêmio, né? Tô aqui olhando pro lado porque eu tô com o monitor aberto. Fiz uma enquete há não muito tempo, foi muito pouco antes de eu gravar esse vídeo, então não tem muitos votos, foi no meu Twitter. Uma enquete
pouco tempo agora antes de eu gravar, aqui ó, 340 votos. Mas pela minha experiência, tá, de fazer enquetes no Twitter, a questão da amostragem, ela é muito fidedigna. Ela, tipo assim, começa com 100 votos, aí tem as porcentagens. Cara, muita enquete que eu fiz que passou de 1.000 votos, a porcentagem mudou muito pouco ou quase nada em relação aos primeiros 100 votos. Porque é assim, essa é a lógica da amostragem, né? É assim que as pesquisas são feitas, inclusive. Então, embora tenha só 343 votos, agora acabou de atualizar para mais 3 enquanto eu falava, é muito perto, talvez, da realidade geral, assim, das pessoas, pelo menos que me seguem no Twitter, né? E a pergunta que eu fiz foi a seguinte, eu botei assim, sobre a passagem de Mano Menezes pelo Grêmio. A, ótimo trabalho, tinha uma missão complicada e cumpriu com certa folga. B, foi bem, sem brilho, mas cumpriu a missão. C, foi mal, se atrapalhou mais do que devia. D, péssimo, salvo pelos reforços, trabalho inexistente. Sabe o que é interessante dessa minha enquete, modéstia à parte, cara? É que todas essas frases que complementam ali a opinião tem verdade. Tem verdade. Ótimo trabalho, isso é a opinião. Tinha uma missão complicada e cumpriu com certa folga, é verdade. Foi bem, sem brilho, mas cumpriu a missão, é verdade. Foi com certa folga, mas também foi sem brilho, né? Foi mal, se atrapalhou mais do que devia. Também acho que se atrapalhou mais do que devia. Péssimo, salvo pelos reforços, trabalho inexistente. Que o trabalho inexistente, que daí eu forcei um pouco a mão para configurar o péssimo, né? Mas que ele foi salvo pelos reforços também é uma verdade. Então, tudo pode ser meio verdade. Depende por onde a gente quer olhar. E eu fiquei feliz aqui que a maioria da torcida tá comigo. Letra B, foi bem. Foi bem. Sem brilho, mas cumpriu a missão. 69% dos votos. Pouco mais de 69%. Ótimo trabalho, 4,4%. Foi bem, 69,4%. Foi mal, 20,4%. E péssimo, 5,8%. Vou ver se eu lembro de colocar aqui. Às vezes eu pago esse mico, né, que eu falo e não aparece nada aqui. Vou ver se eu lembro de colocar aqui. Mas é isso, gente. É isso. O Mano Menezes não foi mal. Não foi mal, na minha opinião, mas realmente se atrapalhou um pouco demais ali e não acho um absurdo também a troca. Feliz que a troca seja com um nome desse tamanho, desse estofo, né? Acho que é um cara que tem tudo para dar certo no Grêmio e de quem falarei mais em próximos vídeos, sobretudo depois da coisa se confirmar e desenrolar. Beleza? Mas gosto da troca, eu acho que faz sentido sim, até para ser uma oxigenada, nova gestão, novo treinador, vamos que vamos, e é isso aí. Sobre a apresentação em si, né, do Odorico, do seu novo departamento de futebol, em que Felipão continua, né, agora cercado de novos profissionais e dirigentes, e bem como do novo CEO, eu gostei, assim, não teve nada demais, até porque não era uma coletiva para serem esclarecidos grandes pontos, eles não têm como abrir grandes coisas em 48 horas de gestão, sendo que a maioria das curiosidades que a gente tem são de negociações que não faz o menor sentido serem abertas, né? Ou de quem vai sair do time, quem vai chegar, não teria como ter grandes revelações ali, foi mais uma apresentação formal mesmo, mas eu gostei, cara, acho todo mundo ali ponderado, todo mundo falou, né, de certa forma bem, o que tinha que falar, nada muito digno de nota, legal ver o Pelaip aí de volta, fazia tempo que eu não via ele. E o que eu vou mencionar só, assim, que acho que foi de forma geral uma boa impressão, tá? Uma primeira impressão boa. E eu destaco, cara, o Alex Leitão, novo CEO, que eu acho que falou até um pouco mais que a média, talvez, ali, e minha impressão foi bem boa em relação a ele. Eu destaco aqui uma coisa que ele falou, que eu adorei que ele tenha falado, que é uma tecla que eu inclusive bato, de certa forma, em vários momentos do Grêmio, que é, alguém perguntou sobre não ter grana, mas e como é que faz para ser competitivo e tal, e ele disse, cara, a questão é que se tu não for competitivo, se o time não performar em campo, é ruim até pra grana. Cara, quem acompanha o canal aqui com certa assiduidade já deve ter me ouvido falando praticamente a mesma coisa.
Ah, o Arthur é caro. Caro é a Série B, meu amigo. Caro é cair. Eu já falei essa frase muitas vezes, né? Em alguns vídeos. Né? Caro é não ter ninguém no estádio, ninguém na loja. É a torcida largar, né? Quando estavam debatendo se o Suárez seria uma boa ou não, meu, que mundo vocês vivem? Eu falava, né? Inclusive eu discuti com uns amigos meus num grupo lá que alguns eram meio, não digo contra, mas eram meio ponderados. Ah, mas será que o Suárez, não sei o quê? Cara, se o Suárez der errado, já deu certo. Essa era a minha frase. Se ele der errado em campo, já deu certo fora. É claro que ele dando certo em campo, o fora foi melhor ainda, né? Mas o fator fora dele já tinha todo um estofo para dar certo, cara. Então, assim, esse engajamento do torcedor, essa empolgação do torcedor, essa alegria do torcedor, satisfação com o resultado de campo, é uma mina de ouro, maior que SAF, provavelmente, né? Ainda mais o do Grêmio, que eu conheço bem. O torcedor do Grêmio é doente, cara. É doente, mais do que a média dos outros times, né? Se o Grêmio começa a enlouquecer, a ganhar, aí, nossa, o torcedor do Grêmio pira, né? Então, e essa piração dá dinheiro. Então eu adorei que ele tenha falado isso, ele quis dizer assim, realmente, não estamos com grana. Mas se não performar em campo, cara, vai nos prejudicar até na grana. Nossa, eu achei excelente que ele tenha essa visão, que ele mesmo classificou como óbvia, né? E eu também acho que é bem óbvio, mas infelizmente, cara, essa obviedade passou batido por muita gente que segurou canetas importantes no Grêmio nos últimos anos, né? Tomara que muitas outras obviedades também não passem batido ali pelo Leitão e pela nova direção, pelos novos profissionais de forma geral. Beleza? Seguiremos falando, né? Assim que tivermos mais informações. Por hora é isso. E que mais que eu ia dizer? Eu não sei quem é só aquele Rafael Lima, né? Que foi o único cara que não falou, acho. Mas é um jovem, né? Talvez ali com a energia da juventude e tal. Todos os outros eu acho que os gremistas já conhecem bem, né? Já tiveram passagem pelo Grêmio. O Filipão dispensa apresentações, o Pelaip todo mundo lembra, o próprio Odorico, né? E o Dutra tiveram passagens mais recentes na gestão do Romildo ali pelo futebol, né? E o Leitão nunca passou pelo Grêmio, mas tem uma trajetória aí do Miami, de outros clubes brasileiros, enfim, tem uma trajetória que todo mundo também já ouviu falar. Enfim, só o jovem ali, Rafael Lima, que acho que foge um pouco do perfil, até para dar uma equilibrada, talvez, mas a minha primeira impressão, de forma geral, foi muito boa. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.